Olá a todos, nesse vídeo então nós vamos resolver um exemplo referente a um projeto de um sistema fossa-filtro consumidor. Ele vai ser para uma residência multifamiliar de padrão médio para 14 pessoas. Padrão médio é importante a gente conhecer porque ele está ligado ao volume de esgoto que é produzido. Algumas outras considerações importantes: precisamos conhecer a temperatura média do mês mais frio, estamos falando de um processo biológico, nesse caso 12 graus. Além disso, também temos que conhecer a taxa de percolação do esgoto no solo, 400 minutos por metro, ou seja, para vencer 1 metro, normalmente se enche, se faz uma perfuração no solo, se coloca um equipamento que permita o fundo em contato com o chão, se enche ele e se conta o tempo necessário para infiltrar 1 metro. Ok? 1 metro de coluna de água demorou 400 minutos. Outro valor importante, nós temos que decidir, isso é uma escolha do engenheiro, o tempo de limpeza. Normalmente para residências para fossas com pequeno número de contribuintes, menos que 20, 25 pessoas, sempre vai ser o tempo máximo 5 anos. Quando nós tivermos números maiores, o bom é fazer o cálculo. Por quê? Porque quando a gente aumenta o número de pessoas, aumenta o volume geral, aumenta também o volume. Contudo, os nossos custos por limpezas mais frequentes, eles são diluídos. Então, em muitos casos, acima de 60, 70 pessoas, com certeza vale a pena fazer tempo de limpeza a cada ano. Ok? No nosso caso aqui, vamos considerar 5 anos. Outra informação importante, nós vamos dimensionar um sumidouro e nós temos que considerar a porosidade das paredes laterais. O fundo, tudo vai infiltrar, mas nós temos que construir paredes laterais. Podemos fazer ela com perfurações, tanto tijolo perfurado como espaçado. Nesse caso, nós vamos utilizar uma porosidade de 50 centímetros. Então, vamos resolver por meio de uma planilha de Excel. Então, a gente tem uma imagem aqui de um sistema de fossa, seguido de um filtro anaeróbico ascendente, o esgoto ascende aqui, e depois nós vamos utilizar um sumidor. Ok? Então, nosso projeto, número de pessoas, 14, contribuição, 130 litros por dia. Da onde eu retiro esse valor? Eu vou retirar da NBR 7229. Então a gente tem aqui NBR, 7229, para quem não conhece. Projeto de construção e operação de sistemas de tanque séptico. Ok? Então, aqui na NBR, a gente vai folhear ela. E a gente vai encontrar aqui a nossa tabela 1. Tabela 1, referente a duas questões que nós vamos utilizar: contribuição de área de esgotos, que é o coeficiente C, e o lodo fresco, LF. Nesse caso, 130. Então, busquei aqui. Também na tabela 1 eu peguei a quantidade de lodo fresco, 1 litro por dia. Tá ok? Precisamos também, para determinar o volume, a gente tem aqui a forma para calcular o volume, C vezes o T, o tempo que o esgoto vai permanecer ali dentro. E o K, que é a constante de digestão. Então, vamos buscar eles na tabela 2 e na tabela 3 da norma. Então, temos aqui a tabela 2. Quando nós temos contribuições diárias, a gente vai ter que calcular o nosso volume. Para a gente vai ficar bastante simples, só um pouquinho aqui. Como eu estava dizendo, para a gente vai ficar bem simples, nós temos aqui os valores. Até 1.500 a gente considera o tempo de dias de 1. De 1.500 a gente considera de 1.500 a 3.000 litros por dia, 0,92 ou 22 horas. No nosso caso, 14 pessoas. 14 pessoas. Então, vamos fazer aqui 14 vezes 130. Eu vou ter 1.820 litros. Então, a minha faixa vai ser entre 1.500 e 1 e 3.000. Então, 0,92. Vou colocar aqui na minha fórmula 0,92. Agora vou buscar o constante K. Então, constante K, nós vamos determinar em função de quê? Intervalo de limpeza.
Então nós vamos fazer uma limpeza a cada 5 anos, constante K 225, e também tempos de limpeza entre 10 e 20 anos. Então a gente vai colocar aqui, depois ele estava pronto para outro exemplo, 225. Então, conhecemos agora a nossa constante e o nosso volume, 5.824 litros. Então, esse vai ser o volume do nosso tanque, ok? Aqui nós temos que fazer uma escolha, referente ao número de tanques. Caso a gente vá utilizar tanques circulares, como esse aqui que a gente observou, a obrigatoriedade é de no mínimo 3 tanques em sequência. Nesse caso, nós vamos construir tanques retangulares, então a gente pode utilizar 2. Dividindo nosso volume total por 2, nós temos o volume da unidade de 1.900. Ok? Então a gente pode calcular a largura B, e o comprimento do nosso tanque. Ok? Uma questão muito importante é a seguinte: para volumes inferiores a 6 metros cúbicos, que é o nosso caso, né? Deu 5.800, nós temos uma profundidade que varia entre 1.2 e 2.2. Podemos utilizar o valor que nos convier, ok? Então, coloquei aqui o H mínimo 1.2. Uma questão importante é que a largura, o L, desculpe, que é o comprimento, em relação ao B, que é a largura, ele deve ser o dobro. Então, nós temos que ter o dobro do comprimento em relação à largura. Então, por isso, 2.2 e 1. E 1.2, usei o volume mínimo. Caso a gente queira aumentar a profundidade para tentar reduzir a área, é só modificar no Excel, por exemplo, o valor máximo, né, 1,5, modificamos ali nossos valores, mas vamos deixar com essa profundidade aqui, ok? Então, o projeto da minha fossa está pronto. Ela vai ter 1,2 de altura útil. A gente observa aqui que ela tem uma altura acima, né? A altura útil a gente sempre considera em função da cota do tanque, da cota do tubo que está saindo. Então, essa aqui é o nosso nível. Então, a nossa altura útil vai ser embaixo desse nível, que é o nosso volume. Tá, ok? Normalmente a gente considera uma altura um pouco maior, né? Entre 20 e 50 centímetros, para fazer a instalação. Tá, ok? Normalmente a gente trabalha com valores de 20 centímetros. Então, a minha fossa retangular, 2 unidades em série, primeiro uma, depois na outra, 1,2 de altura útil, largura de 2 pontos, largura, né, o B, 1,2 e o comprimento 2,2 metros, tá, ok? Bom, dimensionamento do filtro anaeróbico. O nosso filtro, 14 pessoas, 130. Então agora nós vamos pegar os coeficientes lá na norma referente a filtros, tá, ok? Então, a norma referente a filtros é a 13969, tá, ok? Então, para quem não conhece, temos aqui a 13969. Essa norma aqui ela é referente a vários projetos que são complementares à utilização da fossa séptica, tá, ok? Então aqui, ó, tanques sépticos, unidades de tratamento complementar e disposição final, no caso, do sumidouro, tá, ok? Vamos procurar aqui o nosso caso, que é o filtro anaeróbico, tá, ok? 5.4 é o item dele. Opa. Bom que a gente já conhece um pouquinho da norma. Bem, então, continuando aqui o dimensionamento do nosso filtro anaeróbico. C, coeficiente de 130, é o que a gente estava buscando. Então, aqui na tabela, aqui na norma, as 13969, a gente tem essa tabela aqui, onde a gente vai buscar o que? Padrão, né, da nossa população, médio de novo, 130, mesmo valor. Tá, ok? Além disso, outro valor é o nosso tempo de detenção hidráulico. Lembrando que o nosso volume ele era entre 1.500 e 3.000, então 1,08. Ok? Então, determinação do nosso volume vai ser o que? Número de pessoas, vezes o coeficiente, vezes o tempo, vezes o fator de segurança de 1,6. Então, 3.145 litros é o nosso volume do nosso filtro.
tá ok? Então, lembrando novamente, este é o volume útil do nosso projeto, tá ok? Bom, sumidouro. Sumidouro, agora nós vamos determinar o volume, nós não vamos dimensionar em função do volume, mas sim em função da nossa área de infiltração, tá ok? Bom, precisamos conhecer o que? A nossa vazão, 1820, né? O número de pessoas multiplicado pela produção de esgoto. Nossa taxa de infiltração deve ser determinada. A partir da taxa de infiltração, na norma, anexo A1, a gente vai encontrar uma tabela para fazer o cálculo. Só um pouquinho, tabela. A norma é grande, são 60 páginas. Aqui a gente vai ter uma tabela, né? Tabela A1 para conversão. Então, no nosso caso, 400 minutos por metro. Então, aqui, ó, 400 minutos por metro. Se fizer o cálculo, vai dar 0,065 metros cúbicos por metro quadrado dia. Tá ok? Então, esse valor nós vamos colocar aqui na nossa planilha, 0,065. A área de infiltração simplesmente vai ser a vazão dividido pela taxa de aplicação superficial. Tá ok? Então, 28 metros quadrados. Aqui eu calculei algo que eu chamei de área real. Por quê? Porque eu até tentei fazer a equação de Bhaskara, mas o mais fácil é calcular diretamente, então eu calculei aqui minha área real. O que seria a área real? Largura B vezes o comprimento, o L, considerei um quadrado, mais 4 vezes a altura, vezes a largura, multiplicado pela porosidade. Então, pode ir colocando valores aqui, eu considerei uma altura de 1,5. Então, vamos supor que a gente tivesse escolhido uma altura de 2 metros. Então, para fechar ali os 28, 3 não fechou, 3,5, 3,7 fechou. Tá ok? Então, o dimensionamento é feito dessa maneira. A gente calcula a área superficial, lembrando que a gente considera a área do fundo, e a área das paredes laterais. Novamente, aqui a área das paredes laterais, ela conta a partir da tubulação de entrada, tá ok? Da diretriz inferior desse tubo, nós temos a área lateral aqui, tá ok? Ainda temos que considerar uma folga. Tá ok? Obrigado. Qualquer dúvida, deixe na descrição do vídeo.